Bora lá. Muito bom poder, pessoal que nos acompanha de casa, sejam bem-vindos. Muito bom ter cada um de vocês. Muito bom poder estar cada vez mais retornando às nossas rotinas de cultos presenciais. Muito bom, né? Adoramos poder estar junto, e só o fato de ter qualquer limitação, isso nos incomoda profundamente. Poder olhar, poder ver que cada vez mais as coisas estão retomando a sua normalidade. Embora o mundo esteja cada vez mais louco, né? Mas muito bom poder estar junto. Eu adoro o culto de ceia, como eu dizia, porque é no culto de ceia, é onde nós comemos, é onde nós bebemos, é onde nós cumprimos a ordenança do Senhor de fazer isso até que Ele venha, que me lembra o porquê eu faço o que eu faço. É porque existe isso, é porque nós fazemos, é porque vocês estão aqui. É a razão pela qual nós estamos aqui, é justamente esse momento de ceia. E se nós tomássemos ceias todos os cultos, não seria nada estranho. Tomássemos ceia toda vez que nós nos encontrássemos, não seria estranho, porque nós estaremos lembrando da morte do Senhor e da ressurreição e, óbvio, a nossa vida eterna. Abra aí a sua Bíblia, o seu aplicativo em Josué, no capítulo 1. Josué no capítulo 1, e o verso 1. Josué, Velho Testamento, capítulo 1, o verso 1, diz o seguinte: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, e sou contigo por onde quer que andares. Papai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela preciosidade da tua palavra. Papai, nos traz a revelação, nos dá um entendimento dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que acontece aqui no livro de Moisés, no capítulo 1, é o seguinte: há uma sucessão. Josué, ele é o sucessor de Moisés. Josué, ele não é um jovem, como às vezes nós estamos lendo aqui, parece um menino que vai suceder a Moisés. Não, ele tinha aqui aproximadamente 80 anos, quando ele é o sucessor de Moisés, que morreu aos 120.
E ele não estava sucedendo qualquer um, ele estava sucedendo Moisés. Não era qualquer um. Não era qualquer um. Era Moisés. Era o Moisés, o único Moisés. Aquele que era gago, que tinha dificuldade de falar, aquele camarada que tinha dificuldade de se expressar, aquele que era tímido, aquele que foi chamado aos 40 anos e que só aceitou o desafio de ser o líder do povo escravo na saída do Egito, quando tinha aproximadamente 80. E que depois, por mais 40, vagou no deserto, até finalmente ver com os seus olhos a terra prometida que ele tanto esperava, que ele tanto buscou, que ele tanto orou, que ele tanto viu em sonhos e recebia no seu coração, e ele morre aos 120. E o povo que tinha sido liderado nos últimos 40 anos por esse Moisés, que eles conheciam por ser intrépido, por ser corajoso, por ser inteligente, por ser um cara que botou o seu cajado no Mar Vermelho e o mar abriu. Esse Moisés agora é morto. Mas a história na cabeça do povo ficou. A história na cabeça do povo ficou. Quando eles falavam em Moisés, lembravam de todos os milagres e prodígios que aconteceram desde a saída do Egito, quando os seus pais eram escravos e eles vagaram por 40 anos ali, e passou uma geração inteira. Bebês que atravessaram o Mar Vermelho agora já tinham os seus 40 anos. E eles lembravam de quem era o grande Moisés. E junto desse grande Moisés, tinha um cara que atravessou o Mar Vermelho também com o povo, quando tinha aproximadamente 40 anos. E ele ficou próximo desse grande Moisés. Ele ficou junto desse cara. Moisés, quando subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, ali foi junto Josué. E ele vê Moisés descendo com as tábuas dos 10 mandamentos, e também vê Moisés quebrando as mesmas tábuas, indignado com o povo que tinha feito um bezerro de ouro, porque ele demorou para descer. Ele também viu o povo tendo sede, e Moisés fazendo com que jorrasse água da pedra, e também viu Moisés pedindo a Deus que enviasse comida do céu, e também viu Moisés pedindo a Deus que uma nuvem o protegesse o povo do calor, e por aí foi. Esse foi o grande Moisés. E esse cara cheio de história, cheio de uma personalidade única, obviamente iria morrer, assim como todos nós um dia vamos. E aí chega Josué para ser o sucessor desse camarada, e eles estavam aqui já, o povo, há 30 dias chorando, 30 dias lamentando, em luto pelo grande Moisés. E Deus chama Josué e diz: agora deu. Agora, Josué, ser forte e ser corajoso e ser fiel nas palavras e línguas que Deus te ensinou, que o teu líder, que o grande Moisés te ensinou. É isso que diz aqui de forma clara. Aquilo que Moisés te ensinou, esses fundamentos, agora tu fica firme. Esses fundamentos agora tu estabelece na tua vida. Agora, dos últimos 40 anos que tu aprendeu com esse Moisés, agora é hora de botar em prática. Agora é hora de viver o que tu aprendeu nesses últimos 40 anos. Agora é hora de ver se tudo aquilo que tu viveu com Moisés faz sentido. Agora é hora de ver se tu tem fundamento. Já ouviu essa expressão? Eu ouvi há poucos dias atrás. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido. De repente um amigo me chama e diz assim: Robson, tu sabe aquele fulano? Sei. Ele não é de fundamento.
acho que é uma expressão mais antiga, essa aí. Não sei se é mais gaúcha ou não, mas me parece ser uma coisa bem tradicional. E ele me disse, cara, ele não é de fundamento. Ser alguém de fundamento. E esse é exatamente o título da ministração dessa noite. Se você é de fundamento. Era hora de Josué mostrar se ele tinha fundamento, se ele tinha essência, se ele tinha aprendido o que afinal de contas ele tinha visto muito perto por muito tempo. Josué era um líder diferente de Moisés. Ele não faria as coisas da mesma forma. Ele teria uma forma diferente de ser um líder, mas não poderia trocar os fundamentos. Ele poderia agir do jeito dele, tanto é que ele foi um líder diferente, tanto é que as coisas aconteceram de forma diferente, mas na primeira oportunidade em que ele diz que Deus falou, atravessa o Jordão, ele já tinha visto o mar abrir. Mas agora ele não tinha cajado, ele não botou o cajado na água, foi diferente, a forma foi diferente. Ele manda os sacerdotes carregando a arca botar o pé na água e a água abre. E eles passam a seco de uma forma diferente, mas os fundamentos, bem, o fundamento era igual. Exatamente igual. E Deus diz, esses mesmos fundamentos é que vão te fazer prosperar. A forma com que tu faz, ela pode ser diferente, ela vai variar. Pode ser diferente, não importa a forma não faz sentido nenhum comparado com os fundamentos. O que importa, Josué, é que você seja de fundamento. E eles atravessam o Jordão e a vida segue. Eles entram na terra prometida. Josué é o cara que vai lá dar 7 voltas às muralhas de Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Quem é cristão há mais tempo já deve ter cantado essa musiquinha. Toca trombeta, vem com Josué, Jericó, que as muralhas cairão. Pronto, uma forma diferente. Aconteceu a mesma coisa com Moisés? Não, mas os fundamentos eram iguais. Era a mesma essência, era a mesma base. O que Josué perdeu mais tempo, ou melhor, gastou mais tempo na sua vida, foi aprendendo os fundamentos com Moisés. Mas ele teve uma vida diferente, uma forma diferente de fazer. Ele era diferente. A forma não importava, o que importava eram os fundamentos. O que nós mais gastamos tempo e dinheiro numa obra são os fundamentos. Camada que está construindo, e quem está construindo sabe o que eu estou falando, ou quem já construiu sabe o que eu estou falando. Você bota um rio de dinheiro e você chega para os construtores e diz, cara, cadê a minha casa? E aí eles falam assim, está enterrada aí. Cara, mas eu não paguei para estar enterrado, é para cima. Eu não sou uma topeira, né, cara? Eu moro para cima da terra. Esse cara, não dá para construir sem fundamento. E quanto mais fundo, e quanto mais sólido, e quanto maior eu posso subir. Mais alto eu posso ir, mas sem fundamento não faz sentido. As paredes não fazem sentido se não tiver fundamento, telhado, janela, nada faz sentido se não tiver fundamento. A Bíblia nos ensina que os nossos fundamentos têm que estar na rocha, que é Cristo. O fundamento é que faz a diferença na nossa vida. As igrejas são formas diferentes de fazer culto. Nós pintamos a parede de preto no fundo, nós temos a maquininha abençoada de fumaça, a gente tem as lâmpadas e microfone, cada um tem um jeito. Eu trago meu computador para aumentar bastante a letra e não ter que usar o óculos aqui, porque o cara acha que não, porque é moderno. Não, porque eu dou aquela aumentadinha assim, né? Cara, essa forma não faz diferença se eu tenho água aqui, se eu tenho copo. Faz diferença nenhuma. Essa forma de fazer culto não é importante. O que é importante é o fundamento desse lugar.
Nada disso faz diferença nenhuma. O que faz diferença é que se a palavra que é pregada e a palavra que é vivida, de fato faz com que as pessoas evoluam na sua vida espiritual, na sua vida emocional, nos seus relacionamentos. São os fundamentos. A forma não é importante. Às vezes me entristece, às vezes não, sempre. Igrejas que dão mais valor para a forma do que para o fundamento. E ela vira um show business, ela vira uma ministração de motivação, ela vira um coach gospel. E na realidade não tem fundamento. E quando não tem fundamento, você atravessa a porta da igreja e você não leva nada que de fato vai te sustentar no dia da adversidade, porque são os fundamentos que sustentam o que foi colocado sobre ele. É na adversidade que nós sabemos se os fundamentos são sólidos. É no luto que nós sabemos se os nossos fundamentos são sólidos. É na falta, na escassez, que nós sabemos se os nossos fundamentos são sólidos. E é inclusive na abundância que nós sabemos se os nossos fundamentos também são sólidos, suficientes para não ser levados pela abundância. Os fundamentos são muito mais importantes do que a forma. O que valia para Josué ser próspero, o que valia para Josué crescer e avançar, ele disse: cara, constrói sobre o que tu aprendeu nos últimos anos. A Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 22, não removam os limites antigos colocados pelos teus pais. Quanto empresário nós conhecemos que não tinha instrução nenhuma, ou não tem instrução, ou pouquíssima instrução, e são grandes empresários. Você vai me dizer que tem algo errado? Não, cara, esse cara tem fundamento. Ele entendeu coisas que o pessoal com pós-doutorado ainda não entendeu. Alguma coisa nesse cara tem muito valor. E às vezes a sucessão desse empresário sem instrução, mas com fundamento, são pessoas com instrução e sem fundamento. Esse cara com fundamento e sem instrução foi muito mais longe do que o camarada com instrução, mas sem fundamento. Sempre o fundamento ele é mais importante do que o formato. O formato ele é cíclico, o fundamento não. Nós podemos aqui pregar com qualquer tipo de roupa, desde que a palavra seja a palavra. E ela não vai mudar e não vai deixar de ser a palavra. Nós podemos pregar com luzes, com pisca, com cor, com LED, com luz branca, luz quente. Nada disso faz importância, porque o fundamento é mais importante do que a forma. E na nossa vida, nós infelizmente nos apaixonamos pela forma. Nós infelizmente damos um valor gigante para a forma. Nós infelizmente valorizamos demais a forma. E nós construímos sobre ela. Nós infelizmente entendemos que os fundamentos também são cíclicos, como as formas são. E nós constantemente removemos os fundamentos e queremos colocar outros. E nós removemos e queremos colocar outros. Ou seja, eu nunca consigo subir essa obra, porque constantemente eu estou demolindo o que eu deveria estar construindo. Eu dou um valor gigante para a forma de como as coisas acontecem, ao invés de o porquê elas acontecem. Os meus filhos adoram comer porcaria. Quem não gosta? Criança, adulto, todo mundo gosta de comer porcaria. Tem adulto com apetite de criança ainda. Tem adulto que o cara bota uma folha de alface no prato e fala... Cara, eu fui comer salada quando eu fiz a minha primeira viagem missionária, e que se eu comia salada... ou não comia.
Lembro que eu fiz uma viagem missionária sozinho para Amazonas, num barco desses, subir o rio para atender os ribeirinhos. E lá o que tinha no barco é o que tinha no barco, meu amigo. Tem muita telha. Farinha sempre tinha. Era farinha com arroz, era arroz com farinha. E assim você ia, meu amigo. E ali olhar para aquele tomate. Cara, sou muito fã do tomate. Nós estamos voltando lá para 97. 97, estava eu, gurizão, dormindo numa rede, passando veneno no corpo, Rodox no corpo, para não pegar malária. Botava um colchão às vezes no chão e passava Rodox ao redor do colchão para não ter caranguejeira que subia no colchão. E as experiências que marcam a gente, cara. E ali eu olhava aqueles pastores, líderes, médicos, enfermeiros servindo numa situação totalmente complicada. E, cara, esses caras têm fundamento. Porque ninguém vai estar isso, não tem fundamento. Os meus filhos adoram comer porcaria e eles começaram a comer salada desde pequeno, porque nós insistimos muito, porque eu sei que eles podem comer muita porcaria, mas o que vai manter eles saudáveis são o quê? Fundamentos. Eu sei que se eles não comerem, como dizia a minha avó, comida com substância, não vão aguentar. Não adianta eles comer porcaria só. De vez em quando o cara dá uma porcariazinha porque é divertido e tal, mas eu sei que isso não vai sustentar no dia da adversidade. O dia que bater uma enfermidade, eles precisam ter as vitaminas certas, o corpo tem que estar preparado para poder combater a enfermidade, e eles não podem ter comido porcaria, porque senão essa batalha está perdida. Os fundamentos, eles são muito mais importantes do que a forma como eles comem. Se eles comer com prato fundo, com prato raso, com colherinha, se eles comer em pé, se eles comer sentado, não me importa, tem que comer o que de fato vai dar energia para eles combaterem, e as vitaminas para combater a enfermidade. O que me interessa é isso. O que me interessa é o que colocar na mesa, eles venham a comer. Eu fui muito mais chato que são os meus filhos hoje. E eu tive que aprender a duras custas a ter que comer que nem gente, ter que comer que nem adulto. Muito mais importante do que a forma são os fundamentos. Meu filho Luca encontrou isso aqui em cima da mesa essa semana. E ele perguntou o que era. Pai, o que é isso? Digo, cara, esse aqui é uma das diversões que tu nunca vai ter na tua vida. Tu nunca vai ter o privilégio de ir numa locadora de vídeo na sexta-feira à tarde, pegar pelo menos 3 para poder durar até domingo. Mas o que é locadora? Cara, é um Netflix com endereço. E se você chegasse muito tarde na locadora na sexta-feira, os melhores títulos já tinham ido. Quem não ficou na fila para pegar filme? Cara, bota o meu nome aí. Me liga. Hora que entrar o filme tal, tu me liga. Está na fila. Quantos tem na minha frente? Os filmes, eles colocavam assim na capinha do filme por fora a palavra lançamento, para saber que foram os últimos que lançaram. Aquela etiqueta lançamento ficava uns 2 anos na frente do filme. Quem já não foi multado por não rebobinar a fita? Rebobinar.
Esse é um verbo que meus filhos nunca vão conjugar. Eu rebobino, tu rebobinas, ele rebobina, nós rebobinamos, vós rebobinais, eles rebobinam. Eu lembro que quando a igreja começou a filmar os cultos, você tinha que encomendar naquele culto para receber no domingo que vem. Porque no domingo que vem, já ia dar tempo de algum irmão voluntário passar a semana toda colocando uma fita virgem num videocassete, colocando o outro em cima e copiando. E não era rápido, ele tinha que ficar tocando aquele filme até o fim. E aí gravava, etiquetava, guardava para o irmão pegar no próximo domingo. Era assim que funcionava. E se você queria o áudio da pregação, era uma fita cassete, que você botava no carro. E aí também o irmãozinho passava a semana toda gravando, vira, terminou um lado, tira, abre o cassete, vira, bota de volta, fecha, aperta o play num, rec no outro, grava até o fim, você pega no próximo domingo. Se há 30 anos atrás chegasse para a gente e falasse, não, cara, os cultos vão ser transmitidos online, em câmeras de alta resolução 4K, subindo para o canal do YouTube por uma conexão de alta velocidade e ficando armazenado na nuvem. Você diz, cara, isso é uma manifestação do demônio, isso nunca vai acontecer. Isso. Cara, uma vez, quando a gente começou essa história de computador, lá em 94, 95, um senhor da igreja disse, isso é coisa do anticristo. Cara, eu estou pregando com a coisa do anticristo aqui na minha frente hoje. Dá para acreditar nisso? Eu encontrei alguns vídeos antigos, digo para o pessoal me ajudar. Encontrei um lá de 2009. Bota para mim aí, parceiro. Isso aqui é a Raquel dançando. Estava dançando aqui hoje. Já estava dançando em 2009. Assim como já estava dançando em 2000. E o Juliano já cantava assim naquela época já, né? Gente boa esse Juliano. Bota o outro aí. Esse é um de 2010. Fazedores da história. Olha o Anderson lá atrás de preto. Ele tinha uma mania de chamar todo mundo para cima do púlpito para... Até hoje ele tem essa mania. Conferência de jovens que a gente realizou aí por 2 décadas. Está ele ali dançando. No meio. Dançar nunca foi o forte dele. Mas ele acredita que sim. Tem um outro aí. 2011, um ano depois, Rio de Janeiro. Papai enche esse pote espiritual. Papai enche com o teu Espírito Santo. Nós precisamos mais de ti, Jesus. Aqui existe um povo faminto por mais de ti. Por isso, Senhor, enche esse pote espiritual. Enche esse barril espiritual. E derrama, Senhor, sobre nós mais do teu Espírito. Derrama ele. Derrama sobre a sua vida. Derrama, papai. Derrama sobre o teu Espírito.
nesse mesmo ano de 2011, uma chamada da mesma conferência que nós realizamos aqui no Rio Grande do Sul. Olá, estou aqui hoje para, através do Livres no Reino, divulgar a Conferência Fazedores da História, que acontecerá dos dias 16 a 18 de setembro, em Sapiranga, Rio Grande do Sul, no Ministério Internacional da Colheita. Serão dias de muita unção e presença do Espírito Santo. Teremos conosco o pastor Richard Nogueira, do Uruguai, Paulo Silva, do Paraná, Robson Lima e Anderson Lima, do Ministério Internacional da Colheita. Veja um pouco agora uma prévia da entrevista que fizemos com o nosso amigo, pastor Anderson Lima. E após o evento, veja em nosso site toda a matéria do que aconteceu no evento e toda a entrevista que fizemos com o Anderson Lima. Muito obrigado. Espero você lá. Com o objetivo de fazer com que esses jovens sejam inmersos dentro dessa verdade, que eles possam viver a atmosfera celestial, entendendo que é tempo de serem sarados, de serem curados, de serem transformados aqui dentro e de transformados lá fora, trazendo a verdade dos céus aqui fora. Nessa época, esses vídeos são vídeos de YouTube, estão aí disponíveis. Mas eu tenho lá uma pilha de fitas de VHS, né? Não tinha nem como passar. A minha ideia era achar o mais antigo que a gente tinha lá pregando e trazer. E eu, fui lá, peguei e digo, sim, mas eu vou gravar isso como, né? Eu vou levar como para lá essa fita? Vou ter que achar um jeito de transformar isso, né, para uma mídia digital. Mas a mensagem que a gente pregava lá é exatamente a mesma que a gente prega hoje. A forma, ela mudou. E vai continuar mudando. Mas os fundamentos eles são os mesmos. Já ministrávamos a dança há mais de 20 anos atrás e hoje fazemos exatamente a mesma coisa, porque a forma pode mudar, as roupas podem mudar, a luz pode mudar, a música pode mudar, mas o fundamento não. O que nos sustenta através dos anos e das dificuldades e das adversidades e das angústias não é a forma, porque a forma ela é cíclica, mas sim o fundamento que nos sustenta, e os valores que tu preservas são os mesmos que te sustentam. São esses que te sustentam. Os mesmos valores que tu preservas são esses que te sustentam. E se nós não temos fundamento, nós não temos o que nos sustenta. E nós vamos vivendo nas formas e nos momentos e nas adversidades, nas situações e nas alterações e nas mudanças, e na realidade nós não somos de fundamento e nós só construímos sobre ele. E se nós não temos os fundamentos, nós não evoluímos, nós não subimos, nós não duramos, nós não resistimos. E se nós somos voláteis, levados por todo o vento de doutrina, nós ainda removemos os fundamentos que nós temos e começamos tudo de novo, achando que os fundamentos são cíclicos. E na realidade, as formas são cíclicas, os fundamentos não. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, diz: não coloque outro fundamento a não ser aquele já estabelecido, que é Cristo Jesus.
Não há outro fundamento. O fundamento que nós estamos falando hoje é exatamente esse fundamento da ceia. Esse que veio habitar entre nós, que deixou a sua glória, que se fez homem, que se fez carne, que foi tentado e não pecou. Esse que deu a sua vida em prol de todos nós, que morreu, e morreu morte de cruz, que foi ao inferno e resgatou a chave da morte e subiu no terceiro dia. E hoje está sentado à direita do Deus Pai, porque levou as suas pisaduras, as nossas pisaduras, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o fundamento. Esse é o fundamento, não há outro fundamento. Todo o resto é formato. E o que me impressiona é que eu e você, como cristãos, nós damos mais valor para a forma. Nós damos tanto valor para a forma, e a forma é o que nos mantém ligados a videira, quando na realidade não é essa a história. A história é que não seja a forma que nos ligue à videira, mas a essência, a seiva. Eu e você muitas vezes não estamos construindo sobre fundamentos. Eu e você estamos valorizando o formato, a forma, o modelo. Igrejas estão valorizando mais o formato, as famílias estão valorizando mais o formato, os relacionamentos de pais e filhos estão realizando mais o formato, os empresários estão valorizando mais o formato. Nós estamos perdendo os fundamentos, nós estamos construindo sobre areia, nós estamos dando valor a algo fútil. Há poucos dias eu vi uma frase fantástica de que se você não faz nada útil, o fútil é a sua glória. Você se vangloria no fútil, porque você não faz nada de útil mesmo. Então, o fútil é o que você valoriza, é a sua glória. Nós não estamos construindo sobre essências, nós não estamos construindo sobre fundamentos, e é por isso que quando a gente olha para um casamento, que dura 50 anos, você comemora bodas de ouro, que os meus pais tiveram o privilégio de poder comemorar há poucos dias atrás. Eu fico olhando, e eu que vivi com eles, eu sei que não foram os presentes que um deu para o outro, não foram os passeios que eventualmente eles fizeram, não foram as conquistas financeiras que eventualmente eles tiveram, não foram os filhos que eles também tiveram, não foi um agrado que um fez para o outro, eventualmente não foram as conquistas um do outro que manteve eles ligados, não é nada disso, porque a hora que o bicho pega, nada disso tem valor. A hora que a situação aperta, a cor do olho da esposa ou do marido não tem valor nenhum. A hora que a coisa aperta são os fundamentos que fazem com que essa casa fique em pé. E você sabe do que eu estou falando. Nós não estamos sendo de fundamento. Nós estamos valorizando tanto o formato e achando que o formato nos sustenta. O camarada passa 2 anos de pandemia, depois tem que enfrentar uma guerra que acontece lá do outro lado do mundo e que afeta nosso dia a dia. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos falando isso nos últimos anos, não tem como não ser de fundamento para encarar os próximos dias que nós vamos viver. O formato não vai fazer diferença nenhuma. O formato, ele é cíclico, ele vai continuar moldando. Os fundamentos não. Quando Deus diz, presta bem atenção, Josué, estabelece os teus próximos passos sobre os fundamentos que Moisés te ensinou. Pode fazer diferente. Tu vai rodear, meu amigo, Jericó, vai ser um negócio fantástico, vai ser uma loucura. Mas os fundamentos são do Moisés. São aqueles mesmos lá do deserto. Esses fundamentos tu vai construir sobre, para aguentar os próximos 40 que virão, meu amigo, só sobre fundamentos, não sobre formato, não sobre modelo. O formato muda, o fundamento não. Mas não são os fundamentos que nós temos valorizado. Nós tomamos ceia e nem sabemos por que nós estamos fazendo isso. Nós estamos comendo do pão e do vinho para lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. E na realidade, às vezes vira até uma liturgia.
Nós fazemos isso para lembrar dos fundamentos. Meu irmão, no seu dia a dia, o que vai sustentar você, ainda que nada mais te sustente, são os teus valores, porque os valores que tu defende e que tu preza são os mesmos que te sustentam. E vão passar céus, e vão passar terra, mas as palavras deles não vão passar. E se você for de fundamento, Deus vem, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele trabalha sobre fundamentos. E no momento em que você entende, você e eu entendemos que os fundamentos são mais importantes do que a forma, a maneira como acontece, que é onde nós colocamos a expectativa, é justamente na forma que vai acontecer, na maneira com que vai acontecer, ao invés de termos os fundamentos, quando você coloca de fato a sua vida nessa rocha, nesse fundamento, ainda que venham as adversidades, e elas virão, você sabe que o fim vai ser proveitoso. Assim como Moisés passou por inúmeras dificuldades, e ele mesmo não entrou na terra, mas ele cumpriu a pior parte até chegar lá, e ele passa os fundamentos para frente. Cristo deu a sua vida para que eu e você entendêssemos o que de fato faz sentido na vida, e não a forma com que ele fez, não a forma com que ele cuspiu e botou, fez lama e colocou nos olhos do cego é importante, mas a cura do cego ele é muito mais importante do que a maneira com que ele fez. Os fundamentos são mais importantes do que a forma, mas infelizmente eu e você valorizamos demais a forma com que as coisas acontecem na vida, ao invés de criarmos os nossos fundamentos. Os valores que tu preservas são os mesmos que te sustentam. Quero convidar você a ficar em pé. Esses caras que você via aí nos vídeos antigos, pregando naquela época, hoje mais velhos, menos cabelo mais branco, uns mais gordinhos, o Anderson cada vez mais magro. A gente não chegou aqui acreditando no modelo e na forma, porque a forma mudou tanto nesses últimos anos. A forma mudou tanto nesses últimos anos. Mas o que tem nos sustentado até aqui são os fundamentos dele que não mudam, que são imutáveis. As dificuldades virão, os problemas virão. A pergunta nessa noite é se você é de fundamento. A pergunta nessa noite é exatamente essa. Se você é de fundamento. Ou se o vento leva, se constantemente eu tenho que refazer, onde estão seus fundamentos? Sobre o que você está construindo? Sobre o que está o seu casamento? Sobre o que está o seu trabalho? Sobre o que está os seus relacionamentos com os seus filhos? Sobre o que está os seus planos futuros? Sobre o que está o seu sonho ou os seus sonhos? Não há como crescer e como prosperar se você não tiver fundamento. Ninguém é tolo de construir uma casa sem fundamento. Nenhum construtor, mais simples que seja, é louco de sentar tijolo na areia. Porque a regra número 1 é ter fundamento. Sobre o que você tem construído a sua vida. Sobre o que você tem construído a sua vida. Olhe ao seu redor e faça a análise bem simples e rápida. Se você vê que ventos abalam,
adversidades abalam facilmente. O povo estava chorando há 30 dias por Moisés. 30 dias. E Deus aproxima e diz: eu sei do luto, mas Josué, edifica sobre esse mesmo Moisés, sobre os fundamentos desse cara especial. Aprendeu com ele, esse legado que ele deixou, esse fundamento, é sobre esse fundamento que nós vamos construir, nós vamos mais longe. Agora leva o povo para a terra, leva o povo, entra na terra, Josué, sobre esses fundamentos, evolui sobre esses fundamentos. O que você tem construído sobre? No que você tem construído? Sem fundamentos não há prosperidade. Sem fundamento não há crescimento. Sem fundamento, o resto que sobra são as formas. Sem fundamento, o que sobra é o que todo mundo enxerga, mas o que te sustenta ninguém enxerga. Ninguém vê o que te sustenta. O que te sustenta está enterrado, está sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Não altere o fundamento já estabelecido, que chama Cristo Jesus. Esse é o fundamento, não há outro. Não altere, não muda os limites estabelecidos, antigos já pelos teus pais. São esses os fundamentos. Não há como construir sobre areia. Não há prosperidade sobre areia. O que ninguém vê são os fundamentos que te sustentam, justamente o que ninguém vê. O que gasta-se mais tempo e mais dinheiro e mais investimento são os fundamentos que ninguém vê. Os modelos, as formas são cíclicas. Não edifique sobre modelos, não edifique sobre maneiras, edifique sobre fundamentos que é Cristo. Reveja sobre o que você está construindo. Reveja sobre o que você está construindo. Os seus relacionamentos estão sobre o quê? Não espere crescimento, não espere prosperar sobre areia. Ele é o nosso fundamento. Ele morreu para que você pudesse ter a experiência de conhecer um amor incondicional, de valores que transcendem os povos e os tempos. E se essa mensagem não podia ser pregada 30 anos atrás e não vai poder ser pregada daqui a 30 anos, ela não é de fundamento. Se essa palavra que já foi pregada em VHS e que hoje é pregada em 4K não vai ser pregada numa tecnologia futura, não é de fundamento. O evangelho é atemporal, multicultural. Ele transcende as idades e os povos e as culturas, porque o evangelho é o fundamento, é a firme certeza, é a fé, são os valores que não mudam. É esse o fundamento, igreja, é esse o fundamento que vai passar, que vai fazer com que nós venhamos a viver as grandes conquistas que Ele tem para ti e tem para mim. São esses os fundamentos, igreja, os fundamentos, os fundamentos, os fundamentos, os fundamentos, os fundamentos, os fundamentos, os fundamentos. Não remova os fundamentos. Aleluia. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado e eu vou construir
incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. E eu vou construir a minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. E eu vou construir. Tu és meu fundamento e eu vou confiar. Não vou ser abalado e eu vou construir. Tu és meu fundamento e eu vou Adora o Senhor. Diga para Ele, faça dessa música a oração. Não vou ser abalado e eu vou construir. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, És incomparável, és inigualável. Aleluia. abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o Pai, nós precisamos de Ti. Pai, perdoa-nos porque temos feito os modelos deste mundo os fundamentos das nossas vidas e achamos que os modelos são suficientes para nos levar longe. Pai, nós pedimos perdão porque temos feito dos modelos os nossos fundamentos, os modelos cíclicos, e às vezes vivendo de forma inútil, fazendo do fútil a nossa glória. Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Pai, nós entendemos nessa noite que os valores que nós preservamos são os valores, os mesmos que nos sustentam. Pai, abençoa a Tua igreja. Eu abençoo a Tua igreja, para que pare de edificar sobre areia e que não remova o fundamento principal já estabelecido, que é Cristo Jesus, como a Tua palavra já ensinou. Eu abençoo a Tua igreja. Tem misericórdia de cada um de nós em nome de Jesus. Amém.